O clima no Maracanã foi tenso, frustrante, para muitos rubro-negros, quase indigesto. O Flamengo tropeçou de novo dentro de casa e deixou escapar mais 2 pontos preciosos na briga pelo título. Contra o Cruzeiro, um empate sem gols que escancarou problemas ofensivos e acendeu o alerta para o que vem pela frente. O técnico Felipe Luiz, em sua entrevista, tentou enxergar o lado positivo, elogiou o desempenho tático, falou em domínio e oportunidades criadas, mas o torcedor não compra mais esse discurso. Porque o que realmente importa é bola na rede, e isso tem sido uma raridade nos últimos jogos no Rio. Para quem quer ser campeão, não dá para aceitar 3 jogos seguidos no Maracanã sem nenhuma vitória. Foram 3 empates, 3 pontos somados de 9 disputados em casa. Isso, numa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, é praticamente uma carta de renúncia ao topo da tabela. A diferença de desempenho dentro e fora de casa, nesse momento, pesa demais. E ainda mais preocupante é ver que o time não está conseguindo finalizar com qualidade. O Flamengo até controla parte do jogo, tem mais posse, gira a bola de um lado para o outro, mas quando chega a hora da finalização, a equipe trava. O time tem volume, mas falta fome de gol. E não adianta vir com aquele papo de que merecia vencer, como disse o técnico do Cruzeiro, Jorginho. Ele até reconheceu que seu time jogou pelo plano, teve chances, mas na visão dele, quem deveria ter saído com a vitória era o Flamengo. Com todo o respeito, não dá. O Flamengo pode até ter tentado mais, mas não foi incisivo. Chutou pouco, pressionou de forma tímida e, mais uma vez, deixou o adversário se sentir confortável em pleno Maracanã. É o tipo de jogo que irrita, não só pelo resultado, mas pela forma como ele se desenha. Um Flamengo apático, burocrático, preso a um modelo que claramente não está funcionando nas últimas rodadas. E não foi só dentro de campo que teve cena marcante. O pós-jogo foi recheado de reencontros e confraternizações. Gabigol, que segue sendo assunto no Flamengo mesmo fora dos planos do técnico, apareceu abraçando companheiros, conversando com Matheus Cunha, que está a caminho do Cruzeiro, trocando palavras com Felipe Luiz e outros jogadores. É um ídolo, disso ninguém duvida. Foi multicampeão com o manto rubro-negro, decisivo em momentos históricos, mas hoje vive outra realidade. A torcida vaiou, como era de se esperar, durante o jogo. Mas depois do apito final, as vaias deram lugar ao respeito. Gabigol foi recebido com abraços e sorrisos, como o ídolo que ainda representa algo grande no imaginário do torcedor. Só que a idolatria não pode mascarar o momento atual. O Flamengo está perdendo fôlego no Brasileiro, está deixando rivais encostarem, e o Palmeiras, por exemplo, já ameaça tomar a ponta da tabela. Com uma vitória a mais, o time paulista pode igualar em pontos e colocar pressão direta. O Flamengo ainda depende só de si, é verdade, mas precisa urgentemente mudar a postura dentro de campo. Não dá para manter o mesmo discurso jogo após jogo, falando em oportunidades criadas e volume de jogo, se na prática os resultados não estão vindo. A temporada vai afunilando, e a margem de erro desaparece. E o torcedor sente isso. A torcida, que bateu o recorde de público no novo Maracanã com mais de 72 mil pessoas presentes, merece mais do que está vendo em campo. Aliás, esse número mostra que o apoio da arquibancada segue intacto. A nação não falha. O estádio cheio, pulsante, empurrando o time o tempo inteiro. E o retorno? Mais um empate. O técnico Felipe Luiz até reconheceu o carinho da torcida, agradeceu, e reforçou que entende a cobrança. Porque é natural. O Flamengo é gigante, e a exigência vem no pacote. Só que elogiar torcida não basta. O que o torcedor quer é ver um time agressivo, com sede de vitória, com vontade de resolver a partida desde o primeiro minuto. E isso tem faltado, principalmente quando o time atua no Rio. E tem mais dor de cabeça pela frente. Léo Pereira e Alexandro estão suspensos para o próximo jogo contra o Bahia, depois de levarem o 3º cartão amarelo. Léo Pereira, inclusive, saiu com incômodo durante o jogo e teve que ser substituído. O sistema defensivo, que já não vive o seu auge, perde 2 peças importantes justo num momento delicado. A viagem até Salvador será um teste de maturidade para esse grupo. É fora de casa,
contra um adversário complicado, num gramado que já gerou críticas de outros times recentemente, como o próprio Palmeiras. Mas, ao invés de se prender ao que está fora do controle, o técnico Felipe Luiz foi direto: o time precisa se adaptar. Gramado ruim, calor, pressão da torcida adversária, nada disso pode servir de desculpa. O foco precisa estar no desempenho, na entrega e, principalmente, no resultado. O Felipe até se emocionou ao relembrar o seu primeiro jogo como técnico do Flamengo. Um ano no comando, muitas experiências acumuladas, aprendizado constante. Ele falou sobre a intensidade do jogo contra o Cruzeiro, elogiou o nível tático das duas equipes e destacou que o equilíbrio foi altíssimo. Disse que foi um jogo estudado, com marcações fortes e poucas brechas. Mas, no fim das contas, toda essa estratégia precisa se traduzir em vitória. Ninguém quer perder jogando bem. E ninguém comemora empate só porque o jogo foi intenso. Ele também comentou sobre a escolha por manter certos jogadores em campo, como o Plata e o Carrascal, que segundo ele foram os melhores do time. Destacou que foi difícil mexer na estrutura, porque qualquer mudança poderia ter consequências num jogo tão amarrado. Justificou a opção por colocar Pedro e recuar o Arrascaeta, tentando achar uma solução ofensiva que não veio. Tudo muito pensado, muito planejado, mas com pouco efeito prático. Porque, no fim, o gol não saiu. E o que fica é a frustração de mais um jogo com 0 no placar. O assunto arbitragem também apareceu nas entrevistas e nas redes. Muitos torcedores reclamando do árbitro Ramon Abatiabel, acusando-o de aceitar a cera do Cruzeiro durante todo o jogo, de parar demais a partida e esfriar o ritmo. Mas, apesar da revolta, é importante reconhecer que o árbitro não interferiu diretamente no resultado. A atuação ruim foi responsabilidade exclusiva do Flamengo. E é bom que isso esteja claro, para não criar distrações que tirem o foco dos verdadeiros problemas: falta de criação, pouca efetividade, pouca ousadia ofensiva. Outro tema que chamou atenção foi a queda de rendimento do Samuel Lino. O atacante, que chegou bem, foi convocado para a seleção brasileira, empolgou nos primeiros jogos, agora parece estar sentindo o peso da sequência. O técnico admitiu que fisicamente ele pode ter sentido, especialmente após o jogo contra o Corinthians. E destacou um ponto importante: jogadores dribladores são, naturalmente, os que mais perdem a bola. São eles que se arriscam, que vão para um contra um, que tentam jogadas difíceis. E, por isso, são também os primeiros a serem vaiados quando as coisas não saem. Felipe Luiz foi direto, pediu para que o atleta mantenha a confiança, porque ele segue sendo peça importante no esquema e tem a confiança do treinador. O desafio agora é responder em campo. O empate diante do Cruzeiro deixou um gosto amargo e um rastro de dúvidas, e a partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova pode ser um divisor de águas para o Flamengo na temporada. É a chance de mostrar reação, de resgatar a confiança e, principalmente, de provar que o time ainda está vivo na briga pelo título. Só que não vai ser fácil. O campo, que já foi alvo de críticas por parte de outros clubes, como o Palmeiras, é um obstáculo à parte. A grama irregular, o calor de Salvador e a pressão da torcida adversária compõem um cenário que exige não só preparo físico, mas também mental. É jogo de atitude, de imposição, de quem entra com a obrigação de vencer. E o time vai precisar se reinventar. Sem Léo Pereira e Alexandro, suspensos, Felipe Luiz terá que mexer na defesa e ajustar o sistema para não perder equilíbrio. A entrada de Danilo, que substituiu Léo Pereira no jogo anterior, é uma das alternativas, mas a ausência de 2 titulares sempre exige mais do que simples substituições. Exige adaptação, leitura de jogo e, principalmente, sintonia com o meio-campo. O Flamengo não pode mais se dar ao luxo de vacilar na defesa, muito menos perder tantas oportunidades no ataque. O equilíbrio precisa voltar a ser uma marca do time, e não apenas um discurso na coletiva. A parte emocional também entra em campo. O treinador Felipe Luiz, que completou um ano à frente da equipe, falou abertamente sobre os desafios de comandar um clube como o Flamengo. Não é só sobre tática, não é só sobre treino. É sobre lidar com pressão diária, com expectativas altíssimas, com cobranças que não dão trégua. É sobre conviver com um vestiário recheado de estrelas,
mas que exige controle emocional, gestão de ego, tomada de decisão sob fogo cruzado. Felipe falou com sinceridade sobre o quanto está aprendendo nesse processo, sobre o quanto evoluiu como profissional, e sobre como cada jogo traz um novo tipo de cobrança. Ser técnico do Flamengo não é para qualquer um. E se tem alguém que sente isso na pele hoje, é ele. Mas essa sinceridade não basta. O torcedor reconhece o esforço, entende o tamanho do desafio, mas quer resultado. E não adianta justificar escolhas técnicas se o time passa 90 minutos sem marcar um único gol dentro de casa. Não adianta elogiar a intensidade tática se o adversário sai satisfeito com o empate sem ter sofrido sustos reais. O Cruzeiro dobrou marcação o jogo inteiro, segurou o Flamengo com certa tranquilidade e ainda teve espaço para alguns ataques perigosos. Faltou agressividade, faltou ousadia. Faltou aquele Flamengo que impõe respeito só de entrar em campo. A escolha por escalar o Pedro, por exemplo, foi explicada pelo treinador como uma decisão estratégica, baseada na ideia de explorar o espaço deixado pela linha alta do Cruzeiro. Mas não funcionou. Pedro mal tocou na bola. O próprio Arrascaeta, que também foi recuado, não conseguiu articular o jogo como se esperava. E quando os principais jogadores estão abaixo, a engrenagem trava. O Felipe até reconheceu que, talvez, o Wallace fosse uma opção mais adequada naquele momento. Mas já era tarde. A mudança não veio, e o jogo foi se arrastando até o 0-0 inevitável. A atuação do Plata e do Carrascal, segundo o técnico, foi o ponto positivo da noite. Jogaram bem, buscaram o jogo, deram opção pelos lados. Mas num jogo travado como esse, isso não foi suficiente. E o próprio treinador admitiu: qualquer substituição ali poderia comprometer o equilíbrio tático. Por isso segurou as trocas até o fim. O problema é que essa cautela, apesar de compreensível, deixou o time previsível. E previsibilidade, contra times que sabem se defender, é uma sentença. Nos bastidores, o clima também é de inquietação. A pressão da torcida, que bate recordes de público, começa a se transformar em impaciência. A vaia ao Samuel Lino, por exemplo, foi um reflexo disso. O garoto começou bem no clube, impressionou com velocidade, dribles, ousadia. Mas caiu de rendimento e hoje sente o peso da cobrança. O técnico tentou blindar o jogador, lembrou que dribladores são os que mais erram, que perdem bolas porque se arriscam. E é verdade. Mas a paciência do torcedor tem limite, especialmente quando o time não entrega o que promete. A exigência é natural num clube desse tamanho. E o jogador que veste essa camisa precisa entender isso desde o primeiro minuto. A fala do Felipe sobre a importância da confiança nesses momentos é reveladora. Ele pediu que o Samuel Lino não se abale, que continue tentando, que insista no 1 contra 1, porque quando acerta, ele é um diferencial. E é exatamente isso que tem faltado, jogadores que façam a diferença. Quando o jogo aperta, quando o adversário se fecha, é preciso ter alguém que arraste a marcação, que desequilibre. E hoje, o Flamengo depende muito de lampejos individuais. Não tem sido um time que constrói coletivamente de forma eficiente. E sem isso, as vitórias viram exceção, não regra. A partida contra o Bahia, portanto, não é apenas mais um jogo. É uma decisão disfarçada de rodada comum. É onde o time pode mostrar se aprendeu com os erros, se vai corrigir o que precisa ser corrigido e se tem forças para retomar o caminho das vitórias. A briga pelo título ainda está aberta, mas não dá mais para desperdiçar chances. O Palmeiras está na cola, o Botafogo também voltou a crescer, e o campeonato promete ser decidido nos detalhes. Detalhes que o Flamengo vem negligenciando nas últimas rodadas. A impressão é de que o time oscila entre a confiança e o comodismo. Acredita demais no talento individual, na mística do Maracanã, na força da camisa. Só que isso já não é suficiente. O futebol moderno exige intensidade, foco e, acima de tudo, eficiência. E isso passa por decisões mais corajosas do treinador, por atuações mais comprometidas dos jogadores e por um espírito mais coletivo. Todo mundo precisa dar um passo a mais. Não dá para esperar que a torcida resolva sozinha, mesmo com 70 mil no estádio.
E se tem algo que fica cada vez mais claro é que os próximos jogos vão definir muito mais do que a tabela. Vão definir o rumo da temporada. Vão mostrar se esse Flamengo tem força de reação ou se vai repetir os erros de anos anteriores, quando o elenco recheado e o favoritismo no papel não foram suficientes. É hora de dar resposta. A nação quer atitude, quer entrega, quer resultado. E o campo não mente. Ali, ou se joga para ganhar, ou se assiste o título escapar entre os dedos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Rio de Janeiro amanheceu agitado nesta quarta-feira com um humor que promete agitar o mercado do futebol nacional. Marcos Leonardo, jovem atacante que vem se destacando nos últimos anos, desembarcou na cidade com destino certo ao Flamengo. Fontes próximas ao clube confirmam que o jogador já está em solo carioca e que detalhes do contrato estão sendo finalizados, deixando a torcida rubro-negra em polvorosa. Marcos Leonardo, de apenas 20 anos, ganhou notoriedade pelas atuações seguras e pela capacidade de balançar as redes com regularidade, chamando a atenção de clubes europeus e gigantes do futebol brasileiro. No entanto, o Flamengo parece ter sido mais rápido na corrida e teria convencido o jogador de que o Rio seria o lugar ideal para o próximo passo de sua carreira. A expectativa é de que o anúncio oficial aconteça ainda nos próximos dias, mas a presença do atacante na cidade já alimenta especulações e faz crescer o burburinho nos bastidores do clube. Torcedores que passaram pelo aeroporto relataram ter visto Marcos Leonardo com semblante tranquilo, cercado por poucos assessores, mas o suficiente para acender a esperança de que o Flamengo, que busca reforços de peso para a temporada, estaria prestes a dar um golpe no mercado. Analistas esportivos já especulam sobre a possível dupla que o atacante poderá formar com os principais nomes do ataque rubro-negro, projetando gols e boas atuações para o restante do ano. Entre conversas nos grupos de torcedores e posts nas redes sociais, a chegada de Marcos Leonardo é comentada como o novo craque que faltava para o time, especialmente em um momento em que o Flamengo busca retomar a liderança e mostrar força em competições nacionais e internacionais. A diretoria, até o momento, mantém silêncio oficial, alimentando ainda mais o clima de suspense e o rumor que se espalha como fogo em palha seca. Se confirmado, o reforço será visto não apenas como uma aposta no talento jovem, mas também como um sinal de que o Flamengo pretende investir pesado e disputar de igual para igual com os principais clubes do país. Enquanto isso, o Rio de Janeiro se prepara para receber o que muitos já chamam de a contratação do ano, e a expectativa cresce a cada minuto. Marcos Leonardo já está na cidade, e o burburinho no mundo do futebol brasileiro está só começando. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!